Boa tarde de quinta-feira para você. Começando aqui mais uma tarde de café com propósito e trazendo aí para você mais uma palavra que já foi gerada no coração de Deus e vai direto para o seu coração. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja constante na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Então, vem comigo nesta tarde receber do Senhor. Mas antes de te entregar essa revelação, eu gostaria muito que você já desse aquele like especial aqui nesse vídeo. E também, se está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom ter você conosco. Já vai se inscrevendo aí no canal também. Toca no sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Não esquece desse detalhe. E também faz o seu comentário aí, coloca nos comentários, eu entro em concordância na oração da fé. No finalzinho desse vídeo nós vamos estar orando por você, pela sua casa, pela sua família, por uma intervenção divina. E o tema desta tarde é muito importante para você que está precisando verdadeiramente de uma intervenção divina. Em qualquer área da sua vida, seja na financeira, na saúde, na família, no casamento, no ministério, no trabalho, onde você estiver precisando que Deus entre com o seu braço forte para resolver, porque quando Deus entra, Ele entra para resolver. Então, se você está necessitando dessa intervenção divina, nesta tarde, Deus vai estar te dando uma direção para que você possa obter a vitória. Tudo aquilo que a gente coloca no altar do Senhor, a Bíblia diz que quando a gente faz isso crendo, nós receberemos. Então creia que Deus está atento às suas orações, às suas súplicas, ao seu pedido, às suas necessidades. Amém? E a palavra de hoje é tremenda, é verdadeiramente uma palavra de direção, que é o que nós precisamos, né? Ser direcionados na palavra, saber verdadeiramente qual é a vontade de Deus para determinadas áreas da nossa vida, as quais muitas vezes nós não sabemos que decisão tomar. Então fique atento, fique atenta, porque Deus vai falar com você, já te dando uma direção para aquilo que você está precisando. A palavra do Senhor nesta tarde está no livro do profeta Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre o jejum de Daniel, que foi um jejum eficaz. Foi o jejum que Deus aceitou, que Deus recebeu, e através desta consagração, deste sacrifício de Daniel, Deus fez coisas extraordinárias, sobrenaturais, durante toda a estadia de Daniel ali em uma terra estranha. Para quem não sabe, Daniel não vivia no meio do seu povo. Daniel estava escravo. Daniel havia levado juntamente com outros moços para servir no palácio, para servir no reino de Nabucodonosor. E durante aquele período em que Daniel esteve ali, a Bíblia diz que o rei havia determinado que Daniel e os seus amigos se alimentassem de tudo aquilo que estava na mesa do rei. Aquilo ali não pareceu bom aos olhos de Daniel. Daniel, apesar de ser jovem, ele tinha uma intimidade com Deus muito profunda, ele tinha o temor do Senhor. A Bíblia diz que Daniel era muito amado pelo Senhor. Era um jovem, um moço que agradava o coração de Deus. Eu quero que você já comece a entender essa revelação a partir daqui. Ei, muitas vezes queremos as bênçãos, queremos o favor de Deus em nossa vida, queremos a graça sobre nós, queremos um milagre, queremos que Deus faça,
mas como nós estamos sendo para o Senhor. O que Deus acha em mim? Qual é a graça que Deus acha em mim para que possa me dar favorecimento? Qual é a graça que Deus tem achado em você para te dar favorecimento? É necessário que a gente entenda isso, porque o relacionamento com Deus é uma mão dupla, não é uma mão única. Então, nós temos que entender como nos achegarmos a Ele, o que devemos entregar no altar dele, como devemos estar e nos entregar diante do altar dele. Lá no primeiro capítulo de Daniel, você já vai entender isso. Quando diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou, a cercou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem, preste atenção, alguns dos filhos de Israel da linhagem real. Daniel pertencia à linhagem real dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências. Daniel não era um qualquer, Daniel era um moço preparado. E ele foi separado ali para servir no palácio do rei Nabucodonosor. A intenção do rei era que Daniel aprendesse ali a cultura, a doutrina, as leis do seu povo, que era para continuar servindo ali no palácio do rei. E a Bíblia diz que o rei determinou que Daniel precisava, junto com seus amigos, está aqui dizendo, e o rei determinou que a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E ali estavam 4 moços, 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E imediatamente logo eles mudaram os nomes. Mudaram os nomes daqueles moços que é bastante conhecido na Bíblia, devido aos feitos sobrenaturais que Deus realizou na vida desses homens. O Daniel passou a chamar-se Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. Aí eu acho interessante o versículo 8. E se você puder, anote aí no seu caderno. O versículo 8 é que determina, eu acho lindo, toda a trajetória de Daniel. Uma trajetória de sucesso espiritual. Aí diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meu Deus, eu acho isso muito profundo, uma revelação tremenda, uma coisa simples, que isso aqui é para a gente aplicar no nosso dia a dia, não é esporadicamente, não é uma vez ou outra, não é diante da dificuldade, não é diante da perseguição. Essa determinação de Daniel é para que eu e você possa aplicar na nossa vida diariamente, porque todos os dias, todos os momentos, vêm os pratos, oferecem-nos os pratos, são oferecidos a mim, a você, todos os dias os manjares. E se eu e você não tiver uma determinação no nosso coração para não se contaminar, a gente se embaraça. Deus está falando aqui com alguém. Deus está dizendo para alguém, tome cuidado para não se embaraçar. Tome cuidado para que os manjares desta terra, os oferecimentos a você, não venham atrapalhar a sua intimidade com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor, o favorecimento que Deus tem para você. É
Por isso que muitas vezes a gente fica se perguntando, por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Por que Deus não atendeu? Por que o milagre não aconteceu? Por que a vitória não veio? Porque muitas vezes eu e você estamos contaminados com os manjares que nos oferecem nesta terra e que não são poucos. Deus está falando, Deus está dizendo para alguém, não se contamine. E para não se contaminar, meu irmão, minha irmã, é preciso haver uma determinação. E essa determinação não é Deus que vai fazer, Ele nos ensina. Mas a decisão é minha, a decisão é sua. Veja que a Bíblia está dizendo, Daniel determinou no seu coração, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, porque Daniel sabia que se ele se contaminasse, ele estaria ferindo o coração do seu Deus, ele estaria se apartando do relacionamento que ele tinha com o seu Deus. Ele sabia que assim o seu Deus não teria mais uma intimidade com ele, porque ele estava contaminado. Pegou? É muito forte. Entenda a palavra. Entenda a revelação como ela é. Ei, Deus chamou você para um relacionamento limpo. Deus chamou você para um relacionamento puro. Deus chamou você, aleluia, para viver nessa intimidade com Ele dia e noite. Não é apenas no momento que você está na igreja, naquela hora, né, de adoração, de comoção, de emoção, de movimento, não. Deus está te convidando para um relacionamento constante, duradouro, para todo sempre, até o dia da vitória, até o dia que a trombeta soar e Jesus nos levar para a glória. Aleluia! Então, aqueles jovens determinaram no seu coração. E sabe o que eu acho tremendo? Daniel era profeta e Deus trazia muitas revelações para Daniel. Então, se Daniel determinou no seu coração de não se contaminar, é porque Daniel já sabia também no seu coração o que estaria por vir. As lutas que ele enfrentaria, as perseguições, os vales. E quando você conhece a história, quando você se aprofunda mais na história, você vai ver que Daniel e os seus amigos passaram por vales de morte, literalmente, que se não fosse a mão do Senhor, eles não teriam escapado. Mas porque Deus deu grandes livramentos a eles. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por não se render aos caprichos do sistema em que praticamente obrigavam eles a adorar os deuses pagãos, mas eles não se renderam. Então eles foram lançados numa fornalha de fogo. Oh, aleluia! Mas ali naquela fornalha, Deus estava com eles. Deus estava passeando com eles na fornalha, ao ponto do rei dizer, mas a gente não colocou só 3? E por que eu vejo 4? Porque o quarto homem, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Ei, entenda isso. Muitos querem te colocar na fornalha, muitos têm te empurrado para a fornalha, muitos querem a tua destruição, muitos querem a tua derrota. O que eles não sabem é que na tua vida tem mais uma pessoa que está cuidando de você, que está te livrando. Essa pessoa que você serve, essa pessoa que você ama, que você honra com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas vestimentas, com aquilo que você se alimenta. Honrar a Deus sobre todas as coisas não é apenas ter uma religião, é viver a vida proposta pelos céus. Muitos querem o favorecimento, mas não querem viver a vida que Deus propõe, não querem andar nos princípios da palavra de Deus. E não é fácil, não, mas também não é impossível. E Deus está te convidando,
Quer o favorecimento dos céus? Entenda essa palavra pelo Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Os livramentos vieram. E foram livramentos sobrenaturais. Sobrenaturais. Mas vieram porque aqueles homens determinaram no seu coração não se contaminar, não servir a outros deuses, não se dobrar diante de Baal, não se dobrar diante de um rei pagão, não se dobrar diante de um sistema pecaminoso. Quando eu observo, hoje eu consigo observar isso com mais clareza, mas quando eu não tinha o entendimento, eu achava que tudo era normal, tudo era natural. Para mim, tanto fez como tanto faz, era assim, hoje não. Hoje eu tenho um certo entendimento pelo poder da palavra, que Deus tem aberto os nossos olhos espirituais. E está uma nojeira, o sistema está uma imundície. E não é só o sistema político, não, é o sistema religioso também. Está uma verdadeira imundície. É pessoas no altar, tá julgando, pastora? Não, tô vendo, averiguando, percebendo os frutos. No altar, com a vida imunda, podre, contaminado com adultério, com prostituição, com fornicação. O que mais tem nos altares hoje é fornicação. Digo sem medo de errar. E eu não estou falando de experiências alheias, eu estou falando de uma experiência que eu passei. Porque quando a gente está no pecado e quer estar no altar, a mente está cauterizada. A gente não compreende. O santo e o profano se misturam e a gente nem percebe. Porque a mente está cauterizada pelo diabo. Porque o pecado cega o nosso entendimento. Eu passei mais de 7 anos da minha vida cega pelo pecado, com a mente cauterizada pelo diabo, achando tudo normal. O profano e o santo tanto faz como tanto fez, até que Deus me pegou bem direitinho. Eita, Deus vai pegar, Deus vai pegar, porque Deus é santo. Deus não se mistura. O povo de Israel, por alguns momentos, queria fazer Deus de bobo. Aí queria oferecer seus sacrifícios, suas luas novas, suas festas. Queria fazer tudo tentando agradar, entre aspas, a Deus. Lá no capítulo 1 de Isaías você vai ver isso. Aí Deus diz: eu não me misturo com vocês, eu não me misturo porque vocês estão cheios de iniquidade. Eu não recebo as festas de vocês, eu não recebo o sacrifício de vocês. Ei, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é santo e Deus não se mistura com pecado, não adianta. O seu pecado é podre, o meu pecado é podre diante do Senhor. Ele não aceita meu pecado, ele não aceita o seu pecado. Ele me ama profundamente, ele te ama profundamente, mas o meu pecado e o seu pecado fede diante do altar do Senhor. É por isso que ele nos convida a ser santo. Então temos que determinar isso no nosso coração. Santidade é estilo de vida. Você determina no seu coração. Santidade não é apenas aparência. Religiosidade não é santidade. Santidade é um coração puro, quebrantado. É um coração confesso. É um coração que reconhece que precisa do perdão de Deus. Você vai ver isso no livro de Daniel. A Bíblia diz que Deus traz uma revelação para Daniel, em que as 70 semanas estariam se completando, e Deus traz uma grande revelação ali para Daniel, de uma guerra muito prolongada que aconteceria, e a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 9, no capítulo 9, versículo 3, quando isso chega ao conhecimento de Daniel, porque Deus estava sempre revelando a Daniel os acontecimentos, e quando essa revelação chega a Daniel, ele diz lá no 9:3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então era assim que Daniel mantinha o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, era buscando a sensibilidade no Espírito, era tentando entender o reino espiritual. Eu e você muitas vezes queremos as coisas do reino espiritual, oramos e clamamos: desce o teu reino sobre nós, traz o teu reino sobre nós, mas não procuramos entender como esse reino funciona.
não queremos entender, porque o reino espiritual não funciona como o reino natural, é diferente. A Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito, mas muitas vezes eu e você queremos discernir pelo natural e não vamos conseguir. Daniel tinha esse entendimento, por isso que a partir do momento que ele determinou no seu coração, ele sabia por que estava fazendo aquilo, porque ele queria as revelações dos céus, porque ele queria entender o reino espiritual, porque ele queria entender o que estava no coração de Deus, descobrir os mistérios do coração de Deus. Talvez você se pergunte, mas pastora, como é que eu faço isso? A Bíblia diz que o espírito do homem discerne o espírito do homem, discerne o homem natural, mas o espírito de Deus só é discernido pelo Espírito Santo que habita em nós. Deu para entender? Então, se você tem o Espírito Santo em você, isso é muito lindo, isso é muito profundo. Se você tem o Espírito Santo em você, então você vai discernir o Espírito de Deus, porque há uma comunicação entre você e Deus. Em 1 Coríntios 2:11 diz assim, quem conhece a sua mente é o seu espírito, ou seja, o seu espírito discerne o que está em você, mas quem conhece a mente de Deus é o Espírito Santo. Olha que palavra profunda, que versículo profundo, 1 Coríntios 2:11. Então você só vai discernir a mente do Senhor, os mistérios de Deus, pelo Espírito Santo que habita em você. É desse jeito. Se você peca de palmo em palmo, se você é rebelde, se você é um crente carnal, cheio de confusão, cheio de ira, cheio de peleja, de inveja, tudo que não presta está em você, você é crente só de nome. Você não passa de um religioso. E religioso não alcança o coração de Deus. Quem alcança o coração de Deus é o crente nascido de novo da água e do Espírito. É o crente que tem verdadeiramente em si, habitando em si, o Espírito Santo. Aí ele vai discernir os mistérios de Deus. Ele vai discernir a mente de Deus, porque vai haver uma comunicação direta. Pegou? É forte. Daniel entendia esse mistério. Daniel entendia esses princípios. Através da determinação de Daniel, Deus deu a ele o grande livramento dentro da cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova. Deus permitiu que ele entrasse na cova. Porém, Deus estava lá com ele, fechando a boca do leão. Aleluia! Você quer viver esses momentos sobrenaturais? Você quer viver esse mundo espiritual real? Mantenha sua intimidade com o Senhor, mantenha sua busca com o Senhor, determine no seu coração, eu não quero mais esse pecado em mim, eu não vou cultivar mais esse pecado em mim, eu vou levar uma vida digna diante do meu Senhor, íntegra diante do meu Senhor, fiel ao meu Senhor. É determinação, meu irmão. Não é religião que vai fazer isso por você, não é o pastor, não é a pastora, não é a confissão ao padre na quarta-feira de cinza, nada disso. É uma determinação pessoal. Relacionamento com Deus é pessoal. A instituição religiosa é bom para congregarmos, é bíblico, para estarmos juntos em unidade, para fazermos a obra juntos, cumprir a missão juntos, o ID de Jesus. Mas relacionamento com Deus é pessoal, é você e Deus. E Deus está te convidando nesta tarde a manter esse relacionamento com Ele. Deus está cansado de crentes carnais, mentirosos, hipócritas, falsos. No altar é uma coisa, na calçada é outra, em casa é outra, no trabalho é outra.
levando uma vida dúbia, uma vida em cima do muro, uma hora é, outra hora não é. Deus está cansado disso. Os dias são maus, o tempo está se aproximando, a trombeta vai soar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e Jesus não vai levar uma igreja suja, imunda, contaminada pelas iguarias do sistema. Jesus vai levar uma igreja santa, limpa, suas vestes brancas, suas lamparinas cheias. Deus está bradando, Deus está avisando. Deus está avisando, alertando o seu povo a tomar decisões para viver nesse reino espiritual, nesse mundo espiritual real, verdadeiramente o que Deus tem para você. Depois não ficar reclamando, eu não alcancei meu propósito, eu não estou vivendo o meu chamado. Eu escuto isso de palmo em palmo. Eu não estou vivendo o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que é que Deus quer de mim. Não tem intimidade com Deus? Não tem comunicação com Deus? Tem que ter comunicação. Você nunca vai saber o que eu penso se a gente não se comunicar, se a gente não conversar, não dialogar. Está entendendo isso? Com Deus não é diferente. Você precisa manter um relacionamento com Deus. Deus está convidando você nesta tarde para um relacionamento íntimo com Ele, uma intimidade profunda, para que Ele possa se revelar a você. Aí Ele vai te direcionar, vai dar sabedoria, trazer clareza na tua mente, vai ser lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, e você vai avançar, vai destravar, vai exercer a função que Deus preparou para você, o chamado que Deus tem para você. É muito forte. Oh, aleluia. Aleluia. Pega esta visão. Pegue esta visão. O negócio com Daniel foi tão tremendo, foi tão profundo, que Deus deu outras revelações a Daniel. Deus deu as revelações que estariam acontecendo ali no final daquelas 70 semanas. Deus deu a revelação de uma guerra que seria muito prolongada, que ali aperreou Daniel, inquietou Daniel. Porém, Deus veio e confortou Daniel, e ali Deus continuou dando as revelações a Daniel. Você vai conferir isso no capítulo 10. Eu acho interessante, lá no 10:3, ele vai dizer: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, nem banho o homem tomou durante esse período, até que se cumprisse as 3 semanas, os 21 dias de Daniel. Era assim que Daniel tinha o favorecimento de Deus, era nessa busca intensa. Era determinado no coração a viver a vida proposta pelos céus. E ali Deus deu as revelações, inclusive, do que estaria acontecendo nos últimos dias. Você vai conferir isso no capítulo 12. Então pegue esta palavra, pegue esta visão que Deus passou para você no dia de hoje. Veio do coração de Deus para o seu coração. Tenha certeza disso absoluta. Eu quero estar orando por você. Digite nos comentários, eu entro em concordância. Pai, te dou graças por essa palavra tremenda, por essa revelação. E a minha oração hoje, Pai, é que mentes e corações sejam abertos com sensibilidade no Espírito para entender a revelação, para entender verdadeiramente o que é relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, cerca em volta esse povo. Traz a sabedoria no espírito, discernimento, direcionamento para tudo aquilo que eles querem fazer, Pai. E que todas as vezes que eles determinarem no coração, haja favorecimento dos céus. Que tu recebas a oração como tu recebia as orações de Daniel. Que tu receba o jejum, a consagração, o sacrifício, como tu recebia o de Daniel e dos seus amigos, Pai. Em nome de Jesus, que a tua mão esteja estendida sobre esta casa, sobre esta família, sobre este povo, em nome de Jesus. Assim oramos e assim ligamos em fé na terra, que será ligado no céu, debaixo do sangue de Jesus, no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo à noite, tá bom? Se Deus quiser. Em nome de Jesus, dá o like, compartilha com mais alguém, deixa o seu comentário, eu entro em concordância e Deus fará coisas lindas na sua vida. Amo vocês, orem por mim que eu estou orando por vocês. Só lembrando que hoje nós teremos quarto de guerra.
Eita, vamos guerrear. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Jesus.